Oi pessoal, meu nome é Antônio. Hoje eu vim fazer mais um assunto aqui. Hoje eu mudei aqui, aproveitando aqui para tirar aquela parede que tava aí manchada, porque a cor da parede é quase um rosa assim, bem diferente. Mas aí tá bem manchada a parede, mas agora eu coloquei não, né? Só invertiu aqui o lado da cortina. E vamos começar o assunto hoje que eu quero aqui. Que se encontra aqui em Marcos. Já tô abrindo aqui, viu? Só um minuto. Em Marcos, capítulo 3 de Marcos. Eu vou ler apenas 5 versículos aqui pra gente entender o tema que eu vou falar sobre hoje, beleza? Acusação contra Jesus. Pra quem nunca viu, minha Bíblia é uma NVI de estudo. NVI de estudo. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Ou está louco, com problema. Essa versão aqui NVI, na NHTL, fala que ele estava louco. Vamos para a próxima parte. Versículo 31 do capítulo 3 de Marcos. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando lá de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá de fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Concluindo, por que eu fiz isso aqui? Estou falando sobre esse versículo aqui, que é onde o capítulo 3 de Marcos, que fala sobre a acusação contra Jesus. Vamos lá. Teve um caso recentemente agora, essa semana, que se passou, que foi da atriz, né? Todo mundo viu que ela renunciou à herança dela. Eu vou falar o nome dela aqui, só o sobrenome, a Manuela, né? A atriz. E onde esses versículos aqui se encaixam nesse assunto, nesse problema que aconteceu. Normalmente, todas as famílias, elas têm problemas emocionais, têm pais complicados, igual esses que no caso dessa atriz aí, que são pais narcisistas, que têm problemas emocionais, que são pais aproveitadores, eles exploram os filhos. E nesse caso, Jesus também se encaixou nesse problema, que ele saiu para fazer, né, a obra dele, saiu para fazer os assuntos dele, e a família começou a pressioná-lo, querendo tirar ele do caminho dele, tirar ele das metas dele, do propósito dele, chamando ele de louco, dizendo que ele estava fora de si. E algumas versões, igual aqui nessa versão NVI, fala que era só louco e fora de si, mas em algumas versões fala que queria internar ele, que queria parar o propósito dele, de vida dele. E onde se aplica isso no caso da menina ali, né, a atriz? Quando você é muito novo, você não tem experiências para poder rebater isso e ficar mantido, focado no seu propósito. Normalmente você não tem como se defender, ou às vezes você não tem uma experiência de largar de mão e seguir em frente. E normalmente, por uma cultura familiar, a gente fica muito apegado à família. Nesse caso, Jesus, ele soube o que fazer, ele rebateu a família dele, ele soube como se defender. Mas, no caso dessa menina, ela foi infeliz, porque
quando a gente começa a criar maturidade de uma vida, ali, né, aos 15 anos, a gente tem experiências, aos 16, 17, 18, a gente vai aprendendo a lidar com situações difíceis, a gente sabe já o que fazer. Então, no caso dela, ela deixou prolongar por muito tempo, ao invés de poder procurar ajuda, educação financeira, porque no meio dela é muito diferente do que uma pessoa que não tem essa ajuda financeira quando a pessoa não tem verba financeiras, né? Então, ela tem uma educação muito superior de muitos. Ela se deixou levar por isso, porque ali existe toda uma questão financeira, milhões de dinheiro envolvidos. A família dela sabia muito bem o que estava fazendo, os pais e as mães, e ela também sabia onde estava envolvida, sabia onde estava inserida. Pode ser que uma pessoa que não tenha tanto dinheiro financeiro, ele demora um pouco mais a alarmar para poder tomar atitude em relação a uma situação dessas. O intuito que eu vim falar aqui, não deixe esses problemas agravarem. Se você estiver dentro de uma família e isso estiver acontecendo, arrume uma maneira de sair. Ah, mas eu não dou conta. Olha, sua família, eles te enganam apenas poucas vezes, uma ou duas vezes. Depois você já fica maduro o suficiente para não ser mais enganado. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo, e isso acontece com eles brasileiros, eu não tenho nenhuma vergonha disso. E olha só, eu passei isso dentro da minha família. Há 2 anos atrás eu fui morar na casa da minha mãe, porque eu estava passando por dificuldades, né, financeiras. E dentro desses 2 anos aconteceu a pandemia. E eu fiquei lá dentro da casa da minha mãe, ajudava em tudo. E como foi muito difícil, muito agravante mesmo, nessa época eu morava em Minas Gerais. E um abraço pro pessoal de Minas Gerais. E nessa época eu ajudava com que eu podia morar, tipo assim, dentro de casa. Tudo que eu podia fazer, eu ajudava eles. E minha mãe morava com meu padrasto nessa época. E o que aconteceu? Quando começou toda uma reviravolta ali, eu ajudava eles porque eles não poderiam sair por conta da pandemia. Eu não estou me colocando de vítima aqui não, tá, gente? Eu abri minha mente em meio a isso tudo e depois eu fui morar sozinho. Eu ajudava eles na pandemia e sempre dava pouco. É aquela história, né, de umas frases que a gente escuta aí por aí. Na casa da mãe e do pai, a gente paga com a alma. E não deixa de ser uma verdade, eu não estou generalizando nem impulsionando esse verso aqui. E aí, eu ajudava eles com tudo e sempre estava pouco. E um dia, eu acordei, eu não estava conseguindo arranjar emprego, porque eu estava no meio da pandemia, e a cidade só estava funcionando, a cidade onde eu estava morando, ela só ia até meio período, sabe? Eles trabalhavam até 11 da manhã e depois não abria mais a cidade, ninguém não conseguia andar na cidade, porque parou, entrou naquele recesso, né? Paralisou tudo. E esses acontecimentos me abriram os olhos. E um certo dia, a minha própria mãe, ela chegou em mim, eu tinha acabado de voltar do banco para eles 6 horas da manhã me chamaram e me acusaram de ter roubado o auxílio emergencial deles e me expulsaram da casa deles. Quando eu já acordei nesse dia também, já fiquei bem irritado, eu tomei minhas providências, né, fiz meu boletim de ocorrência, eu falei assim, vocês não têm prova, vocês vão ter que provar. E naquele dia ali eu peguei um dinheiro emprestado, o que eu não queria, não podia e zarpei. Vamos para onde eu quero chegar agora. Quando eu despertei para ver quem estava do meu lado, quem eram as pessoas que se diziam da minha família, igual estava aqui na acusação contra Jesus, eu acordei e falei assim, nunca mais essas pessoas vão me enganar desse jeito e vão fazer nada disso comigo. Por quê? Porque a própria palavra fala que os nossos inimigos são os nossos familiares e nós temos que estar atento para isso. Eu não estou mandando você ficar contra a sua família porque isso não é bíblico.
vai contra a vontade de Deus. Mas eu tô falando que você, jovem, 15 anos, 16, começou a trabalhar no Jovem Aprendiz, começou a sofrer perseguições dentro da sua família, começou a ser humilhado, não aceite isso. Não aceite. Você já é de maior, consegue se manter, saia de casa. Procura uma casa para você, vai morar sozinho e vai escrever a sua jornada de vida. Se você ainda é muito novo, abaixo dos 18 anos, junte dinheiro, começou a pressão familiar, você está ajudando dentro de casa, está fazendo tudo certo, comece a juntar dinheiro e comece a escrever na sua história, ó, daqui tantos anos eu vou sair de casa. Procure educação financeira novo, porque no caso dessa menina, ela deixou passar esse longo tempo para poder tomar atitudes, porque vem aquela questão de cultural, de que a família é muito boa, mas não é, gente, não fica passando por isso dentro de casa. Você tá entendendo? Não fica aceitando essas coisas, não fica deixando eles te enganar. Eu sei que tem toda aquela questão de pai e mãe para a vida toda, mas desperte o mais rápido possível, tenha força, procure ajuda se você precisar, mas não vai em pessoa errada não, vai em gente certa, que vai te ajudar, entendeu? Procure ajuda, se eduque financeiramente e vai viver a sua vida sozinho. Ah, mas eu vou passar por muita dificuldade. Vai. Vou comer só bolacha e cafezinho da manhã, bolacha salgada e mole? Vai. Mas você vai estar dentro da sua casa, vai estar em paz, vai estar no seu lugar ali, ó, com Deus, principalmente se você for cristão. Se você é um não cristão e vai ver esse vídeo agora, procure ajuda em pessoas corretas. O mundo, o universo vai trazer pessoas legais para você quando você começar a batalhar pelo seu. Agora, se você não quiser sair, também você vai ter que aguentar isso aí. Você vai ter que aguentar essas buchas. Assim que é a vida. Não existe família perfeita, nem de televisão, nem de teatro, nem em lugar nenhum. Mas eu tô abrindo aqui seus olhos e sua mente com essa mensagem. Eu demorei muito, porque a minha família sempre foi uma família cristã. Eles sempre foram baseados, mas depois que o meu pai e a minha mãe separou, a coisa virou uma bola de neve. Então nós passamos por que eu também tenho uma irmã, nós passamos por diversas dificuldades, mas hoje, graças a Deus, Ele tá comigo, eu sei que Ele tá comigo, eu acredito nisso, Ele tem sido fiel na minha vida, muitas vezes. Então, assim, esse era o ponto que eu queria chegar. E no caso de Jesus não foi diferente, mas Jesus soube rebater essas afrontas, essas perseguições da própria família dele. Então, eu não estou dizendo que você vai deixar sua mãe e seu pai, mas simplesmente você vai seguir. O dia que você precisar visitar eles, vai lá, visita, continua sendo sua mãe e seu pai, mas não aceita esse tipo de perseguição, não aceita essas coisas. Eu não vou citar mais nada aqui. Eu acredito que essa menina aí, né, nós estamos em oração por ela, porque também, vamos combinar, gente, nem todo mundo não é santo não ali, tá? Todo mundo ali tem seus altos e baixos, tem sua maldade no coração, tem seus pensamentos. Ela deve estar buscando alguma coisa de novo para a vida dela. Ela errou, mas agora eu acredito que nós entramos em oração pela vida dela e que o Senhor alcance a vida dela e abra os olhos dela para as coisas espirituais, não as coisas desse mundo, que ela está precisando muito, né? Mas do amor de Deus, do amor das pessoas, né? Que eu sei o meu lado, que eu já passei também dentro de família e já escutei coisa absurda, mas o Senhor me tirou do meio dessa bagunça e eu vou voltar lá, precisar voltar quando for da parte de Deus. Fé, esperança e amor.